Saudações a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui no canal do Conde, na nossa tradicional quarta-feira, em que eu converso com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, o meu programa mais sério, viu, Paulo Nogueira? As pessoas me falam, né? É o programa que eu fico mais bem comportado aqui para receber meu grande amigo Paulo Nogueira Batista Júnior. Tudo bem, querido? Como é que vai? Tudo bem, Conde. Prazer estar aqui de novo com você, no nosso encontro semanal. Vamos lá. O pessoal já estava esperando aqui, o pessoal já está ficando cativo aqui no nosso programa. Simone Maria de Lia Rosa, Wilson Gregório, Sérgio Celso, Ana Luísa Ramos, Regina Bruno, Caterine Castro. Vamos lá, vamos começar nosso papo, porque meia hora vamos trazer as coisas rapidamente. Eu quero começar com você, Paulo, falando da charge do Renato Aroeira, que repercutiu no Brasil inteiro, no mundo inteiro, sobretudo, não só pela acho que a potência, né, semiótica ali de juntar símbolos, né, que são digamos, correlatos, num certo sentido, no sentido visual, pelo menos, semiótico, mas por ter sido imediatamente sentido pelo governo e o governo ir com todo o seu peso para cima de um cartunista e do jornalista Ricardo Lá. Como é que você viu esse episódio aí? Achei um episódio lamentável pela atitude do governo, mas bonito pela reação dos outros cartunistas em defesa dele, em defesa do Aroeira, né? E do Noblar. Muitos cartunistas fizeram, você mesmo postou isso, eu postei também no meu Twitter e no meu Facebook. Muitos cartunistas vieram a público fazer charges semelhantes, dando sequência à charge indigitada, né? E isso é um gesto bonito de resistência, porque cada um desses cartunistas que fez isso se colocou na linha de tiro também, né? Uhum. E ao fazer isso, foi um gesto corajoso de cada um deles em solidariedade ao que tinha sido atacado, né? Me lembrou um episódio significativo que houve no governo Temer, sabe? Lembra? Um professor da UNB deu uma aula sobre o golpe parlamentar de 2016 e foi investigado, foi disciplinado. Aí vários professores do Brasil inteiro deram aulas sobre o golpe parlamentar de Fizeram 2016. cursos, abriram cursos, né? Eles não queriam Abriram permitir. cursos e tal. Cada um deles correndo um risco, evidentemente, né? Mas quando todos se somam na resistência, o risco para cada um individualmente é menor e o efeito da ação é maior. Então, foi muito bonito o gesto do Aroeira e dos colegas dele. Muito bonito, o Aroeira está super emocionado. Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso programa aqui no final de tarde. Assim, me parece um divisor de águas, né? Porque a gente vê que você não tem mais saída, né? O governo não tem mais saída, mas como você sempre alerta, é lento o processo, ainda tem um finalzinho para queimar ali de gordura, né? Institucionalizada, vamos dizer assim. Mas me parece que essa coragem de todos os cartunistas, que não para de chegar mais charge naquela série charge continuada que está no Instagram. É sensacional, né? Você acha que é uma inflexão que marca o momento que a gente começa a acelerar um pouco o passo de superar o Bolsonaro? E é mais um sinal que vai surgindo, vão se acumulando sinais de rejeição a esse governo de destruição nacional, né? Rejeição cada vez mais ampla, né? Ele ainda tem seus pontos de apoio e, infelizmente, como você lembrou, é um processo que é lento demais, né? Porque cada semana que passa é uma oportunidade que se dá a este governo de fazer mais estragos, né? Mas, infelizmente, é a realidade. Nós estamos caminhando na direção de superar o governo, mas ainda temos muito terreno pela frente, na minha avaliação. Pois é a sensação reativa, né? Somada a traumas, etc., do passado recente. A gente fica numa ansiedade muito grande para superar isso, mas o processo histórico está correndo, né? Acho que até normalmente, vamos dizer assim, com toda a catástrofe que permeia o país. Paulo Nogueira Batista Júnior, a gente, justamente sobre o discurso do Bolsonaro, eu conversei recentemente com o historiador Fernando Horta, e ele me disse que essa defesa da democracia cínica e justa dos fascistas, ela não é novidade. Parece que o Mussolini também fazia isso, defendia a democracia, aquela coisa e tal. Como é que você acha? Quer dizer, eu acho que teve uma mudança, uma inflexão, mas esse último tweet aí do Bolsonaro, dizendo que defende a democracia, o povo brasileiro, a legitimidade e tudo mais, o que te parece isso, né, do ponto de vista quase que da psicologia, né? O que está acontecendo no governo?
Democracia é um valor tão forte que é comum que os ditadores e candidatos a ditadores usem a linguagem democrática sem praticá-la, né? Sem praticar a democracia. Não só na direita, viu? Por exemplo, os stalinistas que comandavam a Alemanha Oriental escolheram como nome para a Alemanha Oriental Deutsche Demokratische Republik, República Democrática Alemã. Não tinha absolutamente nada democrático, era um pequeno estado, não tão pequeno, né? Na Alemanha, a metade da Alemanha, ou um terço da Alemanha, que estava sob controle do Stalin inicialmente e da União Soviética depois. E o Bolsonaro, na verdade, um ponto importante, no meu entender, posso estar enganado, porque tudo isso é muito difícil de interpretar, mas os sinais que nós temos tido de uma semana para cá são crescentemente favoráveis a nós, ou seja, favoráveis àqueles que querem ver esse governo pelas costas, né? Querem um afastamento desse governo o mais cedo possível. No Congresso, o governo colhe uma série de derrotas, por exemplo, a devolução daquela MP, aquela medida provisória que dava ao Bolsonaro o direito de indicar reitores biônicos durante a emergência. O Weintraub, que está prestes a ser espirrado do governo também. O Weintraub está em decadência franca, né? As decisões no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral, o avanço dos inquéritos de fake news e de manifestações contra a ditadura, contra a democracia, a favor da ditadura, né? As quebras de sigilo bancário de deputados e um senador bolsonarista estão indo atrás do dinheiro que financiava essas fake news, essas manifestações. Um dos filhos do presidente está sendo investigado com indícios fortes de lavagem de dinheiro, né, em transações imobiliárias. Então, não quero ser assim, otimista demais, espero não estar sendo otimista demais, mas dá a impressão para quem observa os movimentos do Supremo, do Congresso, do Tribunal Superior Eleitoral e as reações nervosas, às vezes assustadas do Bolsonaro, que o cerco está começando a se fechar, né? É um governo muito vulnerável, porque o entorno do governo é altamente problemático, a família do presidente é problemática, ele é problemático. Então, é público e notório que ele já deu mais do que motivos para o eventual impeachment, né? Crimes de responsabilidade se acumulam, né? Agora, mas o mais fala. Pode continuar. Mas o mais importante do meu entender são sinais que vêm de um Supremo Tribunal unido e disposto, por enquanto, a pagar para ver essas ameaças do governo, né? E o Congresso que, ainda que menos que o Supremo, também... Você vê o seguinte, só para completar, e devolvo a palavra, não quero falar demais, o Bolsonaro consegue, com o Centrão, ou com a parte do Centrão, reunir votos suficientes para, por enquanto, barrar o impeachment. Sim, mas ele não consegue votos suficientes para governar. Felizmente, né? Porque o que ele quer fazer é quase sempre muito ruim. Ele não consegue governar quando pode, porque os instrumentos que ele tem não usa. Por exemplo, veio a público que ele não executa as verbas, executa apenas uma parte das verbas destinadas ao combate à pandemia. Coisa que ele poderia fazer, está ao alcance dele. Mas não tem condições não tem maioria estável no Congresso e tem um Supremo e uma Justiça que já deu sinais abundantes de que não vai tolerar as afrontas do bolsonarismo à democracia. Espero que isso tudo continue, vamos ver, né? Porque é uma guerra que está em curso, haverá pressões e contrapressões, então nós temos que aguardar, né? O Bolsonaro tem muitos instrumentos, inclusive a Polícia Federal, que ele conseguiu aparelhar em grande medida, né? Eu até, quando a gente fala desse aspecto com o Renato Aroeira, cartunista, e o Miguel Paiva, o Renato ele tem uma charge da Polícia Federal com 2 cachorros, na verdade, um cachorro, pastor alemão, com 2 cabeças, para designar, digamos, a Polícia Federal. Eu tenho observado, quer dizer, quero dizer que daqui a pouco eu vou para o bate-papo ler umas mensagens aqui, mas eu tenho observado, Paulo, que tem setores ali da Polícia Federal, do STF, que, enfim, o STF não dá para falar em setores, né? Mas eles não arredam pé, eles estão realmente partindo para garantir, acho que sentiram
um certo gosto assim de defender a institucionalidade do Brasil em definitivo, aproveitando a fraqueza política do Bolsonaro. É curioso isso. A gente já se acostumou a ver o STF em períodos recentes aqui, anteriores, sendo fraco, hesitando, e deu um desgaste muito grande. E agora, voltou a verdadeira vocação desse tribunal, da Suprema Corte Brasileira? Eu só posso conjecturar, né? Conjecturas que eu posso fazer. Acho que os ministros do Supremo perceberam o perigo que Bolsonaro representa para a democracia, Bolsonaro e o bolsonarismo. E também com a saída do Moro, as duas alas do Supremo, a ala punitivista e a ala garantista, meio que se uniram. Tanto mais que o bolsonarismo começou a agredir os ministros do Supremo diretamente, né? Então, eu creio que houve um movimento de coesão do Supremo em defesa de si mesmo, em defesa da democracia. E o Bolsonaro, como nós notamos, né, deu uma certa recuada. Agora está querendo se fantasiar de democrata porque se sentiu acuado, sentiu que a ameaça está crescendo, né? Então invoca um discurso democrático. Provavelmente, de novo, mais uma conjectura para a nossa discussão, provavelmente ele está tentando ganhar tempo, porque ele de democrata não tem nada, né? É o presidente mais hostil à democracia que nós já tivemos desde da volta do regime civil, não é? Nos anos 80. Né? Então, o problema, viu, Gustavo, que me incomoda, que me preocupa, é que ele possa estar ganhando tempo para se aparelhar, para continuar armando as milícias, para continuar ampliando sua influência nas polícias militares estaduais, né? Porque das Forças Armadas ele tem um apoio aparentemente hesitante. De novo, é uma conjectura, né? Não está claro que as Forças Armadas, no seu conjunto, estão dispostas a embarcar numa aventura bolsonarista, né? E você sempre destaca que ele é um espertalhão, quer dizer, evidentemente, tem alguma coisa acontecendo que escapa à nossa compreensão e conhecimento agora que ele deve estar praticando ali no submundo do Planalto. Eu vou aqui para o bate-papo, Paulo, vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Quero saudar o público, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Conde, também no canal do Paulo Nogueira Batista Júnior, que daqui a pouco ele vai dar aqui a dica para vocês acessarem o endereço. Eu vou colocar o endereço depois aqui na descrição. Deise Ribeiro está dizendo, Sandra Geromini foi transferida da Polícia Federal para a Penitenciária de Brasília, denominada Colmeia. Está dizendo aqui da chamada ativista, né? A imprensa chamou a Sara Winter de ativista, para designar ali a Polícia Federal no encalço ali do bolsonarismo. A Ida Cunha, o STF está defendendo como um grupo que se sente ameaçado. A defesa da democracia é efeito colateral. Deixa eu ver aqui, Paulo Nunes. Renato Aroeira é um doce. Pena ele ter que te responder e explicar ainda hoje, por 2020, a sua arte. Um abraço a todos, estamos esperando o Távola. Deixa eu correr mais um pouquinho aqui. Paulo Pedro Antônio Cândido, querido, está dizendo aqui. Boa tarde, queridos Paulo e Conde. Grande abraço. Bolsonaro falou, está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. Sim, seu devido lugar será no Chilindró, diz aqui o Pedro. Essa frase do Bolsonaro não assusta mais também, né, Paulo? Eu não consigo mais sentir receio dessas frases de efeito, de general do Bolsonaro, tudo no seu lugar. São vazias, né? Eu acho que você tem razão. A eficácia dessas ameaças é decrescente ao longo do tempo, né? Mas não esquecer que ele tem as milícias, né? Não esquecer que ele tem influência nas polícias militares, não esquecer que ele tem muitos militares no governo, né? Milhares de militares no governo. Então não dá para levar simplesmente na galhofa, sabe? Não dá para subestimar pura e simplesmente. Não. E também não dá para subestimar, diria, respondendo a uma intervenção aí de um internauta, não dá para subestimar o papel que os ministros supremos estão tendo, viu? Eles estão tomando decisões importantes, corajosas. Eu sei que muitos deles atuaram mal no passado, né? Frustraram a sociedade brasileira, mas muitos estão surpreendendo positivamente, né? Inclusive alguns que foram, por exemplo, o Alexandre Moraes, que foi indicado pelo Temer. Brincadeira, né? Como ele está se saindo bem, né?
ele tá sendo corajoso, ele está peitando, né? Para não falar no Celso de Mello, Lewandowski, né? E outros, mesmo aqueles ministros do Supremo que menos agradaram as pessoas que se preocupam com democracia na eleição na época da eleição de 2018, no julgamento das questões pertinentes ao Lula, mesmo esses estão assustados com o que estão vendo, estão unidos na defesa do Supremo e da Constituição, que é positivo, não é? Sem querer também transformá-los em heróis, porque Claro. nós sabemos o que eles fizeram no verão passado, alguns deles. Mas me parece, Paulo, tem outros fatores que eu vou trazer aqui para o nosso papo ainda sobre isso, sobre essa possível aceleração do processo histórico de defenestração do Bolsonaro do nosso horizonte, do Bolsonaro. Então, também tem uma coisa, né? O Bolsonaro pode ser, a gente pode superar, ele pode ser cassado, por exemplo, pelo TSE, que é uma tese que começa a ganhar corpo em função das quebras de sigilo que estão sendo feitas pelos empresários, como você destacou, que remontam à campanha de 2018, que podem levar à cassação da chapa. E o Gilmar Mendes, inclusive, disse, acho que hoje, que a decisão do TSE será técnica, quer dizer, já preparando um certo, forrando, digamos assim, a escuta para, né, a percepção daquilo que vai ser decidido ali. Mas, pensando, eu vou trazer o editor do jornal Valor. Deixa eu só abrir aqui a página para o editor do Valor, que é o Pedro Cafardo. Acho que vai nessa direção, digamos, de a sociedade brasileira estar num momento de, enfim, ruptura com todo o processo de golpe, né? Ele fez aquela autocrítica, aquele mea-culpa, que a elite, enfim, setores da sociedade, setores do Partido dos Trabalhadores esperam receber também. Ele diz que políticos influentes se omitiram na campanha eleitoral e deram um dane-se ao país. Empresários só pensaram no próprio quintal e passaram a aceitar qualquer um, desde que não fosse o PT. E ele continua, já passo para você. Está claro que a escolha do presidente foi responsabilidade das elites brasileiras, do agronegócio à indústria, passando, evidentemente, pelo setor financeiro. Não há clichê esquerdista algum nessa afirmação que usa a palavra elites. Foram, sim, os mais ricos, teoricamente bem informados, que elegeram ou trabalharam com as mãos e mentes pela eleição do atual presidente. Precisam agora fazer uma meia-culpa. Como é que você lê um editor de um jornal, que é o jornal que representa o mercado, fazer declarações dessa, digamos, densidade política nesse momento no país? Paulo. Achei um sinal importante também, Gustavo, porque o Pedro Cafardo é editor executivo do jornal Valor Econômico, que é o jornal mais lido por empresários, economistas, pelo mercado, né? E ele expressa pela primeira vez, eu leio isso com essa língua. Até mandei um e-mail para ele, viu? Parabenizando ele pelo artigo, mandei. Ele faz um artigo forte e corajoso, que eu tenho certeza que as opiniões que o Pedro, certeza, pelo que eu conheço das chamadas elites brasileiras, o que o Pedro Cafardo está dizendo deve ter desagradado muitos leitores do jornal ainda. Que a autocrítica não é o forte do brasileiro em geral, né? Não é mesmo. E as elites brasileiras conseguiram a proeza de desmoralizar o termo elite, né? Que normalmente elite tem uma conotação positiva, mas no Brasil as camadas dirigentes se comportaram de maneira tão, vou usar uma palavra forte, calhorda, né? Que conseguem até desmoralizar o termo elite, né? E o Cafardo foi muito feliz, ele cobrou a meia-culpa desses que agora estão horrorizados com o governo Bolsonaro, mas que contribuíram para a ascensão de Bolsonaro. Apoiaram, criticaram pouco, né? Se omitiram, votaram nulo, ou até, eu desconfio que muita gente votou no Bolsonaro sem declarar. Teve muito voto envergonhado no Bolsonaro, né? Como teve no Collor, sabe? Muito voto envergonhado no Collor na época. O pessoal dizia que votava no Covas, acho que já votava no Collor mesmo, sabe? Agora também, dizem que votam no Amoedo, mas na realidade tinha muito eleitor do Bolsonaro envergonhado, né, nessas chamadas elites brasileiras. Mas como se livrar do Bolsonaro? Posso entrar nesse tema? Fica à vontade, por favor. Você levantou junto com o tema do Cafardo. Eu acho que cada vez mais fica enfraquecida, Gustavo, aquela tese que até o PT
se eu percebi corretamente, estava meio que namorando aquela ideia, deixa esse governo sangrar até o fim e vamos derrotá-lo em 2022. Essa era uma tese que há pouco tempo atrás tinha certa força, até mesmo simpatizantes do PT ou integrantes do PT. Essa tese é terrível, porque o risco para o Brasil é tremendo, que a destruição que esse governo faz é enorme. E, inclusive, você pode colocar um ponto de interrogação: haverá eleições em 2022 se esse governo conseguir sobreviver? Haverá democracia? Não é? Então, essa tese de esperar 2022, que o presidente do PSDB voltou a colocar numa entrevista recente, está se enfraquecendo muito. O impeachment é difícil por causa da maioria requerida e do apoio que, pelo menos transitoriamente, o Bolsonaro conquistou. É difícil no momento, né? Não quer dizer que não possa vir a se materializar mais à frente. É até bem possível que sim. O caminho mais fácil é caçar a chapa no TSE, em termos de procedimento. Motivos abundantes aparentemente existem nesses inquéritos que estão correndo, né? O inquérito da fake news, o inquérito do financiamento de manifestações antidemocráticas, o inquérito de propagação de mensagens na época da eleição, tudo isso está sendo apurado e estão chegando perto, cada vez mais perto, né? Agora, você sabe qual é a dificuldade, né? É que você e eu, tenho certeza que você vai concordar comigo, nós preferíamos que a chapa fosse cassada e houvesse eleições diretas, né? Mas, para que isso fosse possível, teria que caçar a chapa ainda em 2020. A partir de janeiro de 2021, transcorridos 2 anos de governo, não é a eleição direta que é convocada, é uma eleição indireta. Eu acho que é isso que muita gente está esperando, virar o ano, né, para poder fazer o seu clubinho, né? Esse é um risco muito. Por quê? Porque a direita tradicional, esses nossos supostos companheiros de frente ampla, eles têm medo de eleição, porque eles não conseguiram identificar um candidato forte. O Moro se desgastou muito. O Huck não parece decolar. O Dória é um ponto de interrogação, né? Então, eles estão meio no mato sem cachorro. Aí o medo que eles têm é se livrarem do Bolsonaro e caírem no colo de uma eleição em que a esquerda, ou a centro-esquerda, possa disputar com força, né? Então, o acerto, eu digo que o mais plausível, isso é terrível, né? Porque nós vamos ter que aguentar 6 meses desse governo que não governa, a não ser para destruir. Já aguentamos 1 ano e meio, mais 6 meses, ou mais que 6 meses, até chegar no ponto que a chapa possa ser cassada. Enfim, é a realidade plausível. Não quero desanimar ninguém, assim, com cenários tenebrosos. Nós vamos ter que ter coragem para fazer uma resistência nesses próximos 6, 8 meses. Digo isso assim, tentando ser realista. É claro que, se puder, eu seria muito a favor de caçar a chapa logo, supondo que haja elementos, e parece que há, né, para que houvesse eleições novas. E eu, do ponto de vista brasileiro, eu melhor. concordo com você completamente nessa questão desse prazo, né? Nos primeiros 2 anos tem eleição direta, nos segundos 2 anos do mandato é eleição indireta. Esse conjunto da sociedade que está abismado com o nível catastrófico do Bolsonaro, mas que são da elite, morrem de medo de ver você ter uma eleição direta agora com Haddad, com Dino, com Lula, com, enfim. O Lula ainda está impossibilitado, mas, de qualquer maneira, ele está aí, né? A palavra dele tem um peso muito forte. E o Dória, o Huck, por sua vez, esses tubos de ensaio. O Dória não é um tubo de ensaio, evidentemente, mas o Brasil é muito mais complexo do que isso, né, Paulo Nogueira? Por exemplo, o Alckmin, né, sempre se reelegeu aqui em São Paulo, mas quando vai para o cenário nacional, ele fica difícil para ele, né? Teve 4% na última eleição. E a Rede Globo não tem mais a força que tinha, né? A Rede Globo conseguiu inventar um candidato do nada, foi o Collor, na primeira eleição direta, depois da volta da democracia, mas hoje não consegue, não tem a força que tinha naquela época, né? Então, para inventar o Huck,
É muito mais difícil. Tanto que ainda mais que ele não brilha, né? Não Ele vai ofusca. dizer o quê, né? Oi, eu sou o Luciano Huck. Né? E o Moro? O Moro diminuiu muito de estatura ao entrar no governo Bolsonaro, se desgastar no governo Bolsonaro, e ao sair de maneira também ruim, né? Porque fez uma série de denúncias e não conseguiu trazer as provas até agora, né? Das denúncias que fez. Acaba sendo condenado por denunciação injuriosa. E a última declaração dele foi muito curiosa, né? Porque ele disse que o governo não me apoiava no combate à corrupção. Demorou 1 ano e meio para perceber isso, né? E para depois reclamar que não teve apoio. Não só isso, é pouco tempo antes de sair, final do ano passado, o pessoal lembrou isso aí na internet, nas redes, dava declarações enfáticas de apoio, respeito ao presidente. A esposa dele declarou que ele, Bolsonaro, Moro e Bolsonaro eram uma coisa só. Né? Então, a credibilidade do Moro sofreu muito também. Sofreu muito. Sem dúvida nenhuma. Paulo Nogueira Batista Júnior, vamos aqui para a última rodada no bate-papo. Aida Cunha dizendo, perfeita consideração do editor, do Pedro Cartacho, né? Se as elites não aprenderem a responsabilidade diante do cenário catastrófico que estamos atravessando, vamos demorar a sair dessa. O povo tem de se revoltar. Cadil Batista dizendo aqui, eu li o artigo e achei muito bom, esperamos ver isso em TV aberta. Deve estar se referindo ao artigo do Paulo. Você fala da frente ampla no seu artigo, rapidamente, porque a gente já está quase terminando, mas eu quero trazer um outro tema ainda para a gente fechar. Você chama a frente ampla de indigesta. Eu acho tão simpático isso, Paulo, mas é indigesto mesmo. Né? Você não tem mais o centro no Brasil, né, para fazer frente. Eu não queria falar muito mais sobre a frente ampla. Eu já disse o que eu tinha a dizer, sabe? Falei, dei minha opinião. Eu reconheço que a ideia de uma frente ampla sofreu vários reveses. O Lula foi contra, o presidente do PSDB se declarou contra o impeachment, o Cid Gomes declarou contrário ao impeachment. Virou uma salada. Então, você fazer a frente ampla puramente defensiva para defender a democracia não é suficiente. A frente ampla tem que ser uma frente para afastar um governo que é danoso aos extremos. Se ela não for para isso, ela perde grande parte do sentido, no meu entender. Né? Perfeitamente. Paulo, vou tomar a liberdade de fechar, trazer rapidamente uma questão que demandaria mais tempo para explicar, mas quando eu vi o xadrez do Nassif, está muito bom, você inclusive retuitou no seu Twitter, essa análise que ele faz conjuntural, acho que semanal, né? Tá muito interessante, e já apontando para todo mundo pensando o que vai ser do Brasil depois de Bolsonaro. E aí a gente começa também a fazer uma retrospectiva do que significa o Bolsonaro. Quando eu vejo o governo destruindo tudo, desde o Temer, né? Eles destroem tudo, nomeiam só na base do apadrinhamento, do compadrio. Eu fico imaginando o seguinte: depois dos governos democráticos do PT, só poderia vir algo tão destruidor assim. Eu fico pensando se o PSDB, por exemplo, pegasse, se o Aécio vencesse, fazer um governo depois de tudo que foi feito pelo PT seria impossível, né, para eles conseguirem dar alguma unidade, quer dizer, apresentar os projetos, eles não apresentavam nas campanhas, né? Então só poderia ser essa catástrofe do Bolsonaro. Você encontra algum eco nessa minha leitura? Quer dizer, historicamente falando, só poderia ser esse desastre depois do momento que a gente teve? É que quando a gente olha em retrospecto, sempre é possível construir uma ideia de que tudo que aconteceu era inevitável, né? E não é bem assim, né? Assim, tem muitas coisas que podem acontecer, não acontecem, né? Eu diria o seguinte: esse grupo que derrubou a Dilma, essa ampla coligação que derrubou a Dilma e depois perseguiu o Lula, praticou uma série de irregularidades, esse amplo grupo imaginava que o governo Temer teria um relativo sucesso, criando condições para a eleição de um sujeito da direita tradicional, contando com tempo de televisão, apoio político. Só que os candidatos associados, de alguma maneira, aos partidos que apoiavam Temer, foram liquidados na eleição de 2018. Meirelles, Alckmin e vários outros. Né?
E o que surgiu foi uma força que esses golpistas de 2016 não avaliavam bem, que é a força do retrógrado do bolsonarismo, né? Eu não creio que eles quisessem esse desfecho, sabe? Os golpistas de 2016. Não, eles estavam tentando um outro desfecho, ficar no time deles. Mas o que eles não tinham voto, né? Aí é a velha história da UDN, né? A União Democrática Nacional do pós-guerra. Eles não tinham voto, então partiam para o golpe quando não conseguiam vencer as eleições. Ou botavam as fichas num candidato perigoso, mas que tinha voto. Collor, Jânio. Mas o Bolsonaro é pior. O Bolsonaro é uma ameaça pior, tá? Porque ele tem traços realmente ditatoriais, destrutivos ao extremo. Não é por acaso que ele vem sendo chamado de fascistoide, nazistoide. Ele dá motivo, né? Então, é um animal diferente de Jânio e de Collor, mais perigoso, no meu entender, né? E agora está todo mundo horrorizado, mas, francamente, como diz o Cafardo, aliás, hein, nesse artigo que você citou, Bolsonaro pode ser criticado por várias coisas, mas não por ter escondido o que ele era. É ou não é? Quem ele falava em 2018 e o que as pessoas que eram contra o Bolsonaro ressuscitaram, mostraram da trajetória dele, das falas dele, não podia haver a menor sombra de dúvida. Quem diz agora que está surpreso com o Bolsonaro, ou é idiota ou é cínico, entende? Só tem essas duas possibilidades. Só as duas opções, né? Ou é cinismo ou é idiotice, né? Porque eu mesmo escrevi na época, e olha que eu não tinha, assim... Então, eu tinha voltado para o Brasil depois de 10 anos. Não estava envolvido no debate brasileiro, mas observando o que era Bolsonaro, eu escrevi um artigo antes da eleição. A opção que se coloca é entre civilização e barbárie. Antes do primeiro turno, eu escrevi isso na Carta Capital. A opção que nós temos é entre civilização e barbárie. Era claríssimo isso, entende? Aí qual foi a esperança desse pessoal? Bom, não queremos o PT de volta, vamos favorecer a eleição desse sujeito estranho aí, perigoso, que a gente depois controla. Mas a experiência de 1 ano e meio de Bolsonaro na presidência tem mostrado que ele não é propriamente controlável, né? E parece que isso é inédito, né, Paulo, na história brasileira, porque a elite sempre tem assim os comandos, né, as elites, como você faz questão de frisar, o comando dessa alternância de poder domesticada no Brasil, mas dessa vez não deu muito certo, né? Porque quando dá errado, por exemplo, Jânio, quando você tem um Collor, sempre tem alguma coisa ali pronta para ser colocada em prática. Agora, acho que faltou esse plano B deles, né? Em função desse trauma, desse antipetismo aí que acho que agora está começando a ser erodido, mas isso também é assunto para um próximo programa, porque a gente já chegou no final aqui. Paulo, queria que você fizesse suas considerações finais, convidasse aí o público. Muito bom aqui, como sempre. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse programa aqui com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, para as suas redes sociais, para o seu YouTube, para o seu Twitter, Facebook, Instagram. Está no Instagram também, Paulo? Sim. Eu tenho um canal no YouTube, como você mencionou gentilmente, que é youtube.nogueirabatista.com.br, que está indo bem, viu? Você, aliás, que me incentivou a fazer o canal, né? Eu estou vendo como está crescendo o teu canal. Está indo bem, está crescendo o número de pessoas que acompanham. E lá eu coloco palestras, conferências, entrevistas e artigos mais longos aparecem na minha página, que é www.nogueirabatista.com.br. Então, lá eu reproduzo os artigos que eu publico, textos, inclusive documentos também da minha época no FMI e no Banco dos BRICS. Sabe? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre como eu penso sobre essas questões que nós abordamos aqui, pode visitar lá. Eu uso também muito o Twitter, viu? Acho que o Twitter é um meio de informação e comunicação bastante interessante. E você também usa bem. Eu acompanho você lá. E eu espero que esteja usando bem também. As ferramentas que a gente tem agora, né? As ferramentas que a gente tem agora para produzir o debate, né? Isso. Então, perfeito. É isso, gente. Paulo, quero te agradecer. Quero dizer para você o seguinte também hoje, né? A felicidade que é ter você aqui toda quarta-feira.
Você é um dos grandes economistas, a gente respeita demais, tem uma elegância, tem uma classe, inclusive o seu texto é um dos textos mais bacanas assim da cena do comentário de um economista, mas que também fala sobre política. E quero dizer para você isso, viu? Sempre muita felicidade de te receber aqui, é um prazer imenso, tá? E o público também tem muito carinho por você aqui nessa transmissão que a gente vive toda Muito quarta-feira. obrigado, Gustavo, pelas palavras gentis e pelos exageros. Continue exagerando. Valeu, um abraço para você.